Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos finalizar o módulo do Office 2007. Nós iremos abordar o aplicativo PowerPoint 2007, na qual ele é responsável por fazer a edição de apresentações, ok? Bom, primeira coisa a gente tem que entender a estrutura, Apesar que o PowerPoint algumas bancas não cobram, e outras cobram a parte mais de comandos, você tem que entender alguns conceitos básicos, E qual que é o conceito básico primeira coisa, a sua extensão. Qual é o arquivo gerado, pelo PowerPoint 2007. O PowerPoint 2007 ele tem uma grande diferença, que é a evolução ou a modificação da sua extensão. Por quê? O PowerPoint 2003, a sua versão anterior, ele salvava os seus arquivos através da extensão .ppt. A partir de 2007, e aí você pode colocar todas as edições, 2007, 2010, 2013, 2016, ele salva com a extensão .pptx. Se você analisar bem, ele vai seguir a mesma nomenclatura, tanto do Excel, tanto do Word. Ele acrescenta-se o X no final da extensão. E ele costuma cobrar isso em questões de concurso público. Ele pode cobrar também, gente, a questão seguinte, sabendo que o PowerPoint 2007 ele salva os arquivos de forma padrão, ou pode também ter a nomenclatura nativo, como PPTX. É impossível abrir um documento que foi criado utilizando a versão 2003, verdadeiro ou falso? Falso, gente, porque você pode sim abrir utilizando a extensão .ppt. Inclusive, você pode estar utilizando o Word 2007 e salvar o arquivo com a extensão anterior, Claro que se você clicar para salvar, automaticamente ele já salva com a extensão padrão, mas você pode selecionar salvar como e mudar a extensão, ok? Uma coisa também que pode cobrar em questão de concurso, Qual que é o concorrente do PowerPoint, O concorrente do PowerPoint é o aplicativo do LibreOffice ou BROffice Impress, tá ok? Então, temos que ficar atento com essas estruturas básicas, porque o PowerPoint ele não se aprofunda tanto nas questões de comando, nas questões de estrutura, nas questões de atalho. O foco dele é entender a estrutura e para que serve o editor, ok? E aí eu vou mostrar para vocês o que mais se cobra em concursos públicos quando se trata sobre o PowerPoint, tá? Diferentemente do Word e do Excel, na qual eles cobram muitas questões, desde básicas até avançadas, no PowerPoint são mais coisas referentes à apresentação em si. Ele não vai cobrar sobre a parte de estrutura, ele não vai cobrar comandos específicos, Então o que eu preciso estar preparado? Primeira coisa, a diferença entre PPTX e PPS, tá? Cliques do mouse, a parte de configuração da página, filtrar e classificar, formatação da fonte, formatação de parágrafo, a parte de limpar as formatações, localizar e substituir e utilizar marca-texto. Então, você queira ou não, são poucos conteúdos, Então, queira ou não, é um conteúdo que você tem facilidade de adquirir conhecimento. Assim como qualquer versão, qualquer aplicativo do Office, ele é baseado em guias e ele é baseado em grupos, As guias do PowerPoint são bem menores se comparado com os outros aplicativos, E o que eu preciso saber? Você vai precisar saber da guia início, da guia inserir, design, animação, apresentação de slides, revisão e exibição. Se você já trabalha com versões mais atuais, você já pode perceber que algumas nomenclaturas são diferentes. Por exemplo, nós falamos no PowerPoint 2007 início. A partir das versões mais atuais, é página inicial. A nomenclatura é diferente? Mas o objetivo é o mesmo, tá ok? Então aqui nós vamos ter as guias e os grupos e agora a gente vai estudar para que serve cada guia e quais são os comandos que mais se cobram, tá ok? Bom, antes de começar a falar sobre a estrutura, dicas de uso, tá? Isso pode cair quando se trata sobre o PowerPoint.
Quando você trabalha com o mouse também pode ser chamado de cursor, nós temos dois botões, tá? Quais são os dois botões? O botão da esquerda e o botão da direita. Se perguntar para você qual que é a função do botão esquerdo do seu cursor, é selecionar. Se perguntar para você qual que é a função do botão direito do seu cursor, é abrir o menu de acesso rápido, tá ok? E tem algumas coisinhas que podem também cair no seu concurso. Se eu dou um clique eu seleciono. Ou pode ser também falar que eu posiciono o cursor em algum local, tá? Eu seleciono. Se eu dou 2 cliques, eu vou selecionar, né? Na verdade não, aqui, gravem não como selecionar, gravem como posicionar. Tá? Você vai posicionar o cursor. Então se eu clicar aqui, vai ficar no meio da palavra, né? Agora, se eu dou um duplo clique, o que acontece? Ele me seleciona toda a palavra, independente se eu cliquei no P no início, no lá que seria o meio, ou aqui no vrá que seria o final da palavra. Ele vai me selecionar a palavra inteira. Se eu dou 3 cliques de forma rápida, tá? Ele seleciona o parágrafo aonde eu posicionei o meu cursor. Então essas são dicas de uso que pode cair no teu concurso, tá ok? Bom, assim como qualquer aplicativo do Office 2007, nós temos o botão Office, né? Que em algumas versões mais atuais é chamado de arquivo, né? Para que serve o botão Office? Ele serve para você trabalhar com a estrutura do seu trabalho, com a estrutura da sua apresentação, na qual você pode criar uma nova apresentação, você pode abrir uma apresentação, você pode converter uma apresentação, salvar como, imprimir, tá ok? Então, tudo que for referente a abrir, salvar, né, imprimir, você vai conseguir através do quê? Do botão Office, ok? Uma coisa muito importante que eles cobrem em concurso, tá? Imagine que você vai salvar o seu documento, né? Você foi lá no botão Home, no botão Office, e você quer salvar. Quando você for salvar, você pode selecionar 2 tipos de extensão, tá ok? Quais são os 2 tipos de extensão? Você pode salvar como PPTX ou você pode salvar como PPSX. Professor, qual que é a diferença? PPTX vai ser uma apresentação? Vai. Só que ela pode ser manipulada, você pode alterar o conteúdo, né? Então imagine só, eu estou com o meu trabalho, né? Eu estou com a minha aula aqui e vou compartilhar com vocês, certo? Só que eu não quero que seja alterado o conteúdo da minha apresentação. Para que eu consiga garantir, né, que a minha apresentação não seja alterada, o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar ela com uma extensão PPSX. O que significa a extensão PPSX? Que você só vai conseguir abrir a apresentação. Agora, imagine só que eu quero verificar, né, ou se eu quero corrigir a apresentação de um aluno meu, por exemplo, do TCC, certo? Eu tenho que alterar, inserir comentários, então eu tenho que alterar o conteúdo. Para isso, o meu aluno ele tem que salvar na extensão .pptx. Então a extensão .pptx, ele vai salvar um arquivo de apresentação, até porque nós estamos trabalhando com um aplicativo para iniciar apresentações, né, e editar apresentações. Se você salva com PTX, vai permitir fazer manipulação. Se eu salvo com a extensão PPTSX, né, você vai permitir somente a apresentação em si. Você não permite que o aluno, né, ou a pessoa em si tenha acesso à manipulação, edição e exclusão de qualquer conteúdo, qualquer objeto da sua apresentação. Então preste atenção que isso se cobra quando se trata sobre PowerPoint, tá? Bom, e agora a gente vai focar nas partes das guias, né? Quando se trata da guia início do PowerPoint, ele pode cobrar os grupos área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. Quando se trata sobre a área de transferência, vai ser, o próprio nome já meio que instiga o raciocínio lógico. É quando você, por exemplo, obtém o conteúdo de uma outra apresentação ou de um outro aplicativo ou até mesmo da web, né? E ele pode cobrar 2 coisas, o colar especial, né, e o pincel de formatação, tá? O que seria
essa parte de colar especial. Imagine só, eu estou pegando conteúdo da web, numa página na internet, né? E eu não quero, por exemplo, né, que venha com as configurações, né, do site. Então, para que não venha as configurações do site, o que eu preciso fazer? Colar especial, tá? Inclusive, eu vou mostrar um slide específico para você entender o que seria, né, como que se pode utilizar o atalho, né, para você utilizar somente o conteúdo e eu não quero as formatações. O formatar pincel é a mesma coisa, só que é o inverso. Por exemplo, eu tenho um texto que está aplicado a algumas configurações, né? Vamos supor que transferência está aplicado o tamanho da fonte 36, Times New Roman, negrito, né? E eu tenho aqui, por exemplo, João. João está com tamanho 30, está com a cor vermelha, não está negrito. Se eu quero pegar as formatações e replicar na palavra João, o que eu utilizo? Esse símbolo que é o pincel, né? O formatar pincel. E replico aqui. E aí já cai em concurso falando o seguinte: essa metodologia vai alterar o conteúdo. Falso. Eu vou alterar as configurações. Ok? Então, a área de transferência a gente já eliminou esse grupo, a gente vai para slide. Esse grupo de slide, ele tem a mesma função, ou se fosse uma função rápida da guia design, tá ok? Para que serve? Você consegue permitir criar novo slide, excluir um slide e mudar o layout, né? Mudar o formato, a estrutura da sua apresentação, tá ok? Uma apresentação, gente, ela é baseada em slides. O que são slides? Seria como se fosse uma página, né? Como a menor unidade, né, de informação de uma apresentação. Fonte eu defini, né, também um slide somente para cobrar, né, para mostrar para vocês o que os concursos públicos cobram, tá ok? Assim como parágrafo também, tá? Fonte faz a formatação de fonte, configurações, efeito, tipo de fonte, e aqui eu vou mexer com a parte de alinhamento, tá? Desenhos. Quando você trabalha com desenho, né, o grupo desenho, ele vai trabalhar com objetos, né? Então você pode inserir por exemplo, uma fórmula, você pode, por exemplo, inserir uma seta, você pode trabalhar com preenchimento. Então tudo que for fórmulas, você vai encontrar dentro de desenho, tá? Edição. Edição, imagine só, eu tenho uma apresentação que possua 30, né, slides, ok? Então eu preciso encontrar a palavra João Kleber. Eu não vou ficar olhando slide por slide para encontrar João Kleber. Vamos supor que eu coloquei João Kleber com K. E eu sei que João Kleber é com a letra C, né? Então eu dou um Ctrl L, né, que nós vamos ver nos atalhos também, ou eu clico aqui em localizar e depois eu posso clicar em substituir e alterar para a forma correta. Então é isso que se cobra quando se trata sobre a guia início. Agora eu vou mostrar para vocês... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Bampará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula pequeno, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.